Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre artrose no joelho e musculação. Quem tem artrose pode treinar? O treino faz bem? Vai diminuir as dores? Ou ele vai atrapalhar, vai agravar o problema? A gente vai discutir esse assunto aqui no vídeo de hoje e antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, também deixa aí seu comentário, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo e também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Estamos nos aproximando dos 1000 inscritos e com a sua inscrição você também fica acompanhando aqui todas as nossas atualizações. Tem vídeo novo sobre temas interessantes e relevantes na área da musculação, toda quarta-feira às 20 horas. Então, o estudo do dia que está aí na tela, artigo recente aí de 2023, que vê justamente essa associação entre o treino de força, a musculação e a artrose no joelho. Então pegaram um histórico de pessoas com artrose, pessoas que treinaram ou não treinaram ao longo da vida, que treinaram mais ou menos, e o que aconteceu? Se elas tiveram menos ou mais dor, se elas tiveram mais problema, um maior agravamento dessa artrose. Então, vamos discutir isso com os resultados desse estudo muito interessante. Então, primeiro vamos ver aqui um pouquinho, né, sobre o que é a artrose no joelho, né, ou osteoartrite, você também pode ver com esse nome que é até mais correto, mas como artrose é um nome que já é mais popular, mais conhecido, vamos chamar de artrose no joelho, né. Então aqui a gente tem a imagem de um exame de raio-x, né, de uma radiografia. Então aqui a gente tem o joelho que seria saudável, né, normal. Então aqui a gente tem fêmur, tíbia e fíbula, né. A junção desses ossos aqui forma a articulação do joelho. E aqui à direita a gente tem, né, a chapa, o raio-x do que seria um joelho com artrose. Então o que a gente pode observar? Aqui no joelho normal, no joelho saudável, a gente vê que existe um espaço entre as articulações, né? É a diferença mais notável, né? E aqui a gente vê que na artrose esse espaço ele é bem menor, né? A gente está vendo aqui um osso quase que encostando no outro. Aqui a gente vê um osso mais liso, né? Com as bordas aqui mais bem delimitadas. E aqui a gente vê no osso com artrose, além desse espaço ser menor, que esse osso, a borda dele, ó, é cheio de bicos, né? É cheio de calombos, de calosidades. Isso a gente chama de osteófito. Então aqui nessa parte óssea, né, nessa junção aqui onde ocorre a articulação, no finalzinho desse osso a gente tem uma camada de cartilagem, né, que ela protege essa parte óssea e nessa interação dos ossos, né, movimentando ali na articulação, essa camada ela protege o osso de ter um contato direto e ela torna esse movimento mais harmônico, é como se tivesse uma película protetora, uma película lubrificada, justamente para esse movimento estar acontecendo ali de forma com menos atritos, né, menos interações entre as partes ósseas. A artrose é um desgaste dessa cartilagem, né, que é um tecido que tem um baixo potencial de regeneração e esse desgaste ele pode ser tão acentuado que essa cartilagem ela pode ali desaparecer em alguns pontos do osso, ter esse contato e começar a lesionar esse osso que fica logo após a cartilagem, essa parte do osso que a gente chama de osso subcondral. Aí vai criando esses bicos aqui no osso, que a gente chama de osteófito, né? Na coluna a gente chama de bico de papagaio, né? Então no joelho a gente vai chamar de osteófito, é um nome mais correto. E a gente começa a criar um processo de esclerose nesse osso subcondral, ou seja, um endurecimento, um desgaste desse osso. Então, tudo isso aqui tende a gerar alguns sintomas, né? Então, não necessariamente que você tem artrose, você vai sentir dor, que você vai ter limitação, mas a artrose, ela eleva o risco, né? Aumenta o risco disso acontecer, tanto a dor como limitações no dia a dia, né? Então aqui a gente tem os principais fatores de risco para o surgimento da artrose. Um deles é o envelhecimento, né? Então,
pessoas com 60 anos ou mais são mais suscetíveis à artrose, né? O próprio desgaste, né? Com o passar dos anos de esforço repetitivo ou de alguma tarefa esportiva mais intensa, mais forte que essa pessoa realizou, algumas delas podem aumentar o risco de artrose. Então, é mais comum você ver num público com mais idade, mas também pessoas mais jovens podem ter artrose, né? Não é um problema específico de pessoas mais idosas. A gente vê questões genéticas também, né? Os fatores eles ainda não são muito bem compreendidos, mas principalmente na genética de mãe para filha. Então, se a mãe tem artrose, aumenta, né, o risco da filha também ter artrose e desenvolver esse problema ao longo da vida. A gente tem a obesidade como um fator de risco importante, né? Vamos pensar que o joelho ele é uma articulação que suporta, né, boa parte do peso do corpo e você se movimenta, né? Usando, né, ali a articulação do joelho também, né, junto com outras, é claro, dos membros inferiores principalmente. E você carrega esse peso, né, ao longo do dia. Então, se você é pesado, mas tem um percentual de gordura baixo, tem mais massa muscular, você tem, né, um peso que é útil para a movimentação, para a proteção das articulações. Agora, se você tem um alto peso de gordura, esse peso ele não é útil, né, para a movimentação, ele gera uma demanda, uma sobrecarga extra no joelho, e também a obesidade ela aumenta o estado inflamatório do corpo, o estado inflamatório geral do corpo. Pensando que esse problema na cartilagem também é um estado de inflamação crônica, você pode aumentar com a obesidade essa questão do avanço dessa degeneração da cartilagem. A gente tem também um risco mais aumentado em mulheres, né? Mulheres geralmente são mais suscetíveis à artrose, né? Muito por conta até de, em média, as mulheres têm um quadril mais largo. Essa posição num quadril mais largo faz o osso do fêmur começar de uma forma mais inclinada e indo ali para dentro. Isso altera um pouco a biomecânica do joelho, o que deixa ele mais suscetível à artrose, né? Isso entra aqui nos distúrbios posturais, então não somente mulheres, mas homens também, né, que tem o joelho mais torto, entre aspas, né, que a gente chama de genovalgo, que é aquele joelho mais em X para dentro, ou genovaro, que é aquele joelho mais aberto, mais desalinhado para fora. Isso também aumenta o desgaste, né, nos joelhos e deixa eles mais suscetíveis à artrose. A gente pode ter lesões ao longo da vida, tanto traumas, pancadas, ou lesões em estruturas do joelho, como uma lesão que é bem comum em esportes como luta e futebol, que são lesões de ligamento cruzado, lesões de menisco. Todas elas deixam o joelho mais suscetível, né, ao risco de artrose. Também doenças inflamatórias, como a artrite, pode ali ajudar a desgastar essa cartilagem, lembrando que também é uma condição de inflamação crônica, assim como já foi citado no aumento de risco a partir da obesidade, e o estresse articular crônico. Então, se você desempenha uma tarefa que tem um alto nível ali de desgaste na articulação do joelho, seja ela uma tarefa de lazer, de trabalho, do dia a dia, de um esporte, isso acumulado ao longo dos anos pode aumentar também o risco de artrose. E aqui a gente tem os principais sintomas, né? Um deles é a dor, que é provavelmente, né, o mais relevante, né, o que a pessoa vai se incomodar. Essa dor ela pode ser ao iniciar um movimento, né, você vai, sei lá, levantar de uma cadeira, subir ou descer uma escada. Quando começa ali, você pode sentir uma dor no joelho, isso é característico, né, da artrose. Ou em estágios mais avançados, essa dor ela pode ser contínua ao longo do dia, ela incomodar para quase todas ou para todas as tarefas, você sentir aquela dor constantemente. Você pode ter uma rigidez articular, né, devido a esse estado de inflamação, de pouco espaço na articulação. Então, dificulta ali para dobrar, para esticar, para movimentar o joelho. E essa rigidez, ela tende a ser mais comum em longos períodos que você fica parado, né, tipo muito tempo sentado ou muito tempo deitado. Por isso que geralmente essa rigidez ela é comum pela manhã, né? Você passou a noite ali, né, dormindo, bom tempo deitado, quando você acorda, esse joelho ficou muito tempo sem movimento, fica mais suscetível a essa rigidez. Também tem as crepitações, os barulhos, o joelho parece que ele está estalando, que ele está esfarelando, que ele está tendo ali um contato entre as partes ósseas, né? Muitas vezes isso pode ser sem dor, o que é ok, você ter
essa crepitação, essa sensação, esse barulho, se ele não tiver acompanhado de dor ou limitação, não é o maior problema, mas muitas vezes também está associado aos sintomas de rigidez e de dor, né? Você pode ter ali uma perda de flexibilidade, de mobilidade, né? Muitas vezes esse espaço articular ele fica tão diminuído que um osso começa a encostar tanto no outro ali durante a movimentação que isso vira ali uma trava, uma barreira física para o movimento, né? O que aí pode até impedir ou diminuir a movimentação do seu joelho, né? O que é um problema relevante que a gente sempre deve evitar, fortalecendo ali as estruturas, né? Os músculos em volta da articulação do joelho, mantendo eles sempre alongados, para que essa rigidez, essa limitação articular não aconteça. E também pode ter aquela aparência do joelho inchado, né? Parecendo uma bola ali, cheio de pontas, né? Diferente do desenho anatômico normal do joelho. Esse inchaço pode ser tanto desses osteófitos, né? Dessas pontas ósseas que acaba acontecendo com o desgaste da articulação e o dano ali do desgaste da cartilagem, melhor dizendo, né? E o dano desse osso ali que fica abaixo da cartilagem. E também pode ser acúmulo de líquido, inchaço geral ali das estruturas do joelho, como tendões ou ligamentos, que pode estar aumentando esse tamanho. Então esses são os principais fatores de risco e sintomas aí da artrose, né? E aí a questão da musculação, como a musculação pode, né, ajudar a prevenir esse problema? É importante lembrar que assim, os dois extremos podem ser prejudiciais, né? Tanto a pessoa que é bem sedentária, não tem um bom nível de atividade física, tem pouca força muscular, faz pouco exercício, isso pode ser um problema, como, pensando em um cenário mais extremo, né, que não é comum para a maioria absoluta das pessoas, alguns esportes de alto rendimento, inclusive a musculação, né, ou treinos de força excessivamente exigentes, aqui como exemplo de levantamento de peso, pode aumentar o risco do surgimento da artrose também. Então, os dois cenários podem ser prejudiciais. E aí a gente tem um caminho do meio, que é a gente fazer o treino de musculação, né, normal, não necessariamente visando o alto rendimento, mas visando objetivos estéticos ou de saúde. Então, você aumentando a força muscular, da musculatura ali da coxa, do glúteo, tendo ali uma panturrilha, todas aquelas musculaturas em volta melhor condicionada, você cria uma proteção para o joelho, diminuindo a sobrecarga da articulação, permitindo mais espaço na articulação, já que a gente viu que a diminuição de espaço é um problema. Então a musculação ajuda nessa questão. Quanto mais forte e mais alongado o músculo, menos estresse para a articulação. Uma melhora do condicionamento físico geral também é importante. Se a gente falou que uma rotina com pouca atividade física ela é negativa, ela induz, né, aumenta o risco da artrose. E se você já tem esse problema, você ficar muito parado ali não ajuda, tende a agravar. Se você tem um maior condicionamento físico, isso é advindo muitas vezes de uma rotina mais ativa, com mais exercício, com mais movimento. Então isso, bem dosado, bem feito, vai prevenir, aí vai minimizar o risco da artrose, ou se você já tiver, tende ali a prevenir os sintomas, né? Também você fica com a movimentação mais coordenada, os músculos ativam, né, de uma forma mais ordenada. Isso ajuda na biomecânica, ou seja, na movimentação correta ali do joelho, do quadril, da sola do pé, do tornozelo, de todas as regiões envolvidas desse problema. E também a gente sabe que o treino, a musculação, né, e outras atividades ajudam no controle do peso. Então, se você está treinando, você gasta mais energia, você tem mais músculo, isso diminui o risco que você fique obeso e cria aquela sobrecarga extra de peso de gordura, que você movimentando aquilo ao longo do dia também traz ali um impacto negativo para o joelho, né? Uma sobrecarga a mais para você estar jogando um trabalho desnecessário na articulação. Não só no joelho, mas também em todas as articulações que suportam o peso do corpo, né? Como o quadril, como o lombar, como o tornozelo, enfim. Tudo pode ser prejudicado se você está acima do peso. Bom, vamos aqui mais para as características do estudo. Então foi um estudo que viu um recordatório, né? Fichas de avaliação, de consultas de pessoas que tinham artrose, né? Essas pessoas faziam um acompanhamento, então tinham
dados de exame de raio-x para diagnosticar o problema, também tinham dados de questionários avaliando o impacto dos sintomas da artrose no dia a dia da pessoa, e também, como a intenção era ver quais pessoas que treinavam, o quanto elas treinavam ao longo da vida e buscar associar isso com sintomas, com o agravamento do problema da artrose, também foi perguntado para as pessoas esse histórico de treino, e também tem medidas de outras variáveis, né, como peso, altura, para caracterização da amostra. Então aqui foi todo o processo de seleção dessas pessoas. Então no início lá tinham quase 5.000 voluntários, né? Daí foi-se avaliando todos os critérios para manter essas pessoas no estudo, quem participava, né, das visitas ali, das consultas, quem tinha os dados do questionário respondido, tinha que ter pelo menos ali o questionário de 8 anos depois, né, perguntando todos esses dados da artrose ao longo da vida, ou quantos sintomas impactou, e também, né, respondido esse questionário de histórico com treino, se a pessoa havia treinado ou não ao longo da vida, e ao longo disso, depois dessas quase 5.000 pessoas aí que participaram dessa triagem, os resultados que a gente vai ver aqui na tela são de 2.607 pessoas. Aqui nessa tabela, a gente tem as características gerais, né, da amostra. Então a gente vê que no final ali da avaliação, eram pessoas com uma idade média ali na casa de 60 anos, que a gente vê que é justamente, como a gente citou lá no início, é um grupo que geralmente vai estar mais exposto à artrose, né? E aqui a gente tem dividido os dados das pessoas em 3 colunas. Então aqui na primeira coluna eram pessoas que não treinaram musculação ao longo da vida. Aqui na coluna do meio eram pessoas que treinaram em algum momento, né, musculação, em algum período, por um período relevante. E aqui eram todos os participantes, né, todas as 2.607 pessoas. Então a gente vê aqui que era uma amostra praticamente dividida igual entre homens e mulheres, né? A gente tem cerca de 40 e poucos por cento, quase 50% de homens, então a proporção bem dividida, né, entre os dois sexos. Aqui a gente vê que IMC, no geral, essas pessoas tinham IMC ali na casa do sobrepeso, né, nada muito elevado ali, não chegava no enquadramento da obesidade, mas eram pessoas com peso relativamente elevado. Aqui a gente já vê um primeiro dado, que por mais que não tenha uma comparação para ver se isso é realmente diferente na estatística, mas aqui a gente já vê que a porcentagem de pessoas com dores frequentes no joelho era relativamente menor, aqui no grupo que tinha algum nível de exposição, ou seja, algum nível de experiência com o treino de musculação ao longo da vida. E também aqui as porcentagens de agravamento da artrose, né? Todas menores também no grupo que fez ali algum tipo de treino ao longo da vida, né? Bom, vamos dar aqui sequência então nos demais resultados do estudo. Aqui a gente tem uma tabela que ela traz um dado interessante, né? Então aqui eles separaram aqui grupos de faixa etária ao longo da vida. Então a gente tem aqui dos 12 aos 18 anos, dos 19 aos 34, dos 35 aos 49 e a partir dos 50 anos. E aqui mostra se ao longo desses períodos de faixa etária, quais pessoas tiveram uma experiência de treino relevante, sistemática ali de musculação ao longo desses períodos. Então aqui, para cada xizinho, significa que a pessoa teve uma experiência de treino relevante para essa faixa etária. E aqui a gente vê, ó, que na primeira linha, né, que está toda zerada aqui, a gente tem as pessoas que não tiveram nenhuma experiência de treino, né, ou seja, que não treinaram em nenhum momento de forma relevante ao longo da vida. E a gente vê que dessas 2.607 pessoas que participaram, né, dessa fase final do estudo, praticamente 70% delas não haviam treinado sequer, né, em nenhum momento da vida tiveram uma experiência relevante com musculação, né? A gente tem que relevar também que, se a gente está falando aqui de pessoas de 65 anos, e esse estudo, se eu não me engano, a coleta de dados deles foi ali em 2015, 2014, se não me falha a memória. Então, ali, quando elas tinham 12 ou 18 anos, a gente está falando, né, de muitos anos para trás, onde não se tinha aí uma cultura difundida de musculação, onde praticamente não se tinham academias, né? Esse estudo ele foi conduzido nos Estados Unidos, mas
Por mais que a realidade seja um pouco diferente do Brasil, lá a cultura de treino é até mais difundida. Então a gente tem que entender o contexto também. Mas já que nessas idades de 35 a 49, principalmente a partir dos 50 anos, a questão do treino de musculação, a relação com a saúde, o número de academias já se era muito mais bem difundido. Mas mesmo assim a gente tem aí quase 70% da amostra com nenhuma experiência relevante em treino de musculação ao longo da vida. E é o que a gente vê na prática, né? A maioria das pessoas, né, dificilmente treinam musculação de forma regular, né? Isso vem mudando ao longo do tempo, mais pessoas estão procurando treino, mas a gente sabe que isso ainda está longe de ser, né, um comportamento padrão, é um comportamento de exceção. Então, a gente tem aí pouco mais de 30% da amostra que teve alguma experiência com musculação ao longo da vida e, principalmente aqui os que mais treinaram, né, a gente vê que é uma parcela muito ínfima aqui, né? Não chega a dar 1% aqui para o extrato, se juntar tudo ali, não deve dar cerca de 5%. Né? Então, mesmo assim, os que treinaram, treinaram por pouco tempo. Né? Mas a gente vai ver que, mesmo com essa amostra que treinou, né, amostra treinada, mas que nem treinou tanto ao longo assim da vida, já dá para ter alguns resultados interessantes. Então, aqui foi feita a associação. Quem treinou musculação, associou com a dor no joelho, da artrose, e associou com os graus de artrose de acordo com o que via ali no raio-x. Né? Então, quem treinou teve um risco menor, né, para o surgimento de dor e também para o agravamento da artrose. Essa redução, esse fator protetivo da musculação foi de 17% a 23%, mesmo considerando que muitas dessas pessoas que treinaram tiveram uma experiência ali muito baixa ou por um pouco período na vida, e como isso é um estudo de recordatório, né, não se sabe como foi o treino dessa pessoa, se esse treino era intenso ou não, quais exercícios ela fazia. Mesmo assim, né, com essa experiência majoritariamente baixa e sem saber direito como era esse treino da pessoa, só o fato dela ter respondido ali que já teve alguma experiência de treino, deu uma redução ali de cerca de 20% para desfechos negativos na questão da artrose. Então a gente já vê que o simples fato de treinar já se mostrou interessante. Aí, quando analisou ali só as pessoas que tiveram uma experiência de treino por mais tempo, que treinaram mais tempo musculação ao longo da vida, eles viram que esse resultado aumentou um pouco. Ou seja, quem treinou musculação, qualquer frequência, qualquer período, já apresentou ali um risco menor de problemas relacionados à artrose, e os que treinaram mais, essa redução foi ainda maior, ainda mais significativa. E uma outra associação importante foi entre o treino e a melhora dos sintomas, principalmente, né, o sintoma principal que é a dor, referido ali no questionário. Então, essa redução da dor, ela foi maior nas pessoas que treinavam e principalmente naquelas que tinham mais idade, né, dentro da média ali, aquelas que tinham uma idade mais elevada. Então a gente vê aqui que esse resultado está dizendo para a gente que a musculação tende a dar resultados positivos, diminuir a dor, né, e os problemas relacionados à artrose no joelho, e essa redução é ainda mais perceptiva em pessoas com mais idade. E a gente vê às vezes, eu já estou velho demais para treinar, meu joelho dói, é melhor eu não fazer nada para me proteger, quando esse público é justamente o que pode ser mais beneficiado dessa questão da musculação para prevenção dos sintomas relacionados à artrose no joelho. Então, de forma geral, o que a gente viu nesse estudo? Né? As pessoas que tinham mais tempo de histórico de treino, né, que tinham alguma experiência de treino de musculação na vida, elas tinham dores menos frequentes no joelho, né? Então elas estavam menos expostas do que aquelas que não treinaram, que foi a maioria do estudo, e naquelas que treinaram, as que tinham mais anos de experiência na musculação, quanto mais essa pessoa relatou treinar ao longo da vida, menos ela tinha esses sintomas da artrose em média. Né? E o que pode ajudar a explicar esses resultados? Então, esse grupo, né, dos treinados, principalmente os que treinaram mais, provavelmente tinham mais força muscular, diminuindo ali a sobrecarga na articulação. Provavelmente
tiveram um melhor controle de peso ao longo da vida, ou seja, eram menos obesos, tinham menos sobrecarga desnecessária ali gerada pela obesidade no joelho, menos inflamação, tinham ali uma mobilidade melhor, então tinham menos travas articulares, um movimento mais fluido, movimento com menos dor, tinham um melhor controle do movimento, ou seja, aquelas alterações biomecânicas, joelho para dentro, joelho para fora. Quem treina musculação tem um potencial melhor de evitar essas alterações posturais negativas. E aqui a gente pode fazer algumas considerações do que seria interessante para uma pessoa que quer prevenir a artrose ou até para quem já tem e quer diminuir os problemas, diminuir o agravo da artrose, diminuir os sintomas. O que seria interessante aí você treinar? Basicamente, você buscar aumentar a força dos músculos da parte da frente, da coxa e da parte de trás e buscar aumentar isso de forma harmônica, ou seja, quando a gente pensa na musculação, a maior parte dos exercícios de perna, né, se a gente pegar leg, cadeira, extensora, agachamento, afundo, a maior parte deles visa aumentar a força mais da parte da frente da coxa do que a de trás. A parte da frente da coxa vai ser mais forte que a parte de trás em condições normais, até por conta de ter mais massa muscular, da posição das fibras desses músculos e por diversos outros fatores, isso é esperado. Mas não é interessante que você tenha muita força na parte da frente e pouca força na parte de trás. Então, se você quer ter um joelho mais saudável, pensar nesses fatores, desenvolver bem a parte da frente e a parte de trás da coxa. Eu não estou falando só de tamanho muscular, de massa, mas sim de força, né? Na capacidade da musculatura movimentar e suportar a carga, né? A gente também tem que ver força de glúteo, força de adutores, força de abdutores da coxa, não? Então a musculatura do quadril também é importante, né? Região ali da perna, panturrilhas, tibiais, também é importante a gente estar desenvolvendo nos treinos, né? Principalmente os tibiais, que são bem esquecidos, né? Que são aqueles exercícios de levantar a ponta do pé. Eles podem ser interessantes também para proteger essa questão do joelho. Ver como está a nossa pisada, ou seja, se você pisa jogando o peso do corpo excessivamente na ponta do pé, ou excessivamente no calcanhar, excessivamente na lateral, ou para a parte de dentro, né, que é o famoso pé chato, essa biomecânica da passada, ela também é importante para você prevenir o joelho. Então, tentar estar avaliando isso, perceber o desgaste do seu tênis, do seu chinelo, para onde que ele está mais e, a partir disso, você tentar equilibrar melhor a distribuição do peso do corpo na sola do pé. Além da força propriamente dita, você melhorar a flexibilidade muscular desses músculos da coxa, da sua panturrilha para liberar mais espaço na articulação do joelho, da musculatura dessa região do quadril, que eu citei que é importante fortalecer também. Buscar fazer exercícios de mobilidade para o quadril, para o tornozelo. Então, não só a musculação pura e simplesmente dita ali a parte de força, mas se preocupar com todo esse contexto. Flexibilidade articular, força dos músculos, mobilidade das articulações e a qualidade da tua passada, dos teus movimentos. Então, tudo isso é importante se você quer prevenir artrose ou se você já tem e quer prevenir os sintomas, quer reduzir as dores, o inchaço. Então, busque treinar de forma correta. Então, essa é a mensagem aqui do vídeo de hoje. Inclusive, se você está buscando um treino aí para prevenir dores no joelho ou para reduzir caso você já sinta, eu trabalho bastante com consultoria de treino para quem tem esse tipo de problema. Então, os meus contatos estão aí na tela, estão aqui na descrição do vídeo. Você pode estar me chamando que eu organizo esse treino para você, treinar com a melhor segurança possível, ter os melhores resultados. E lembre-se, mais uma vez, de deixar sua curtida, deixar o seu like aqui no vídeo, comentário de dúvidas desse vídeo, dúvidas aí sobre artrose ou sugestões para vídeos futuros e também deixar sua inscrição no canal. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, na próxima quarta às 20 horas. Até lá, bons estudos, bons treinos e a gente se vê.